Crueldade. Crueldade, é isso mesmo. Ser cruel vai fazer com que o povo te odeie. E se o povo te odeia, você perde a gestão. Ele fala aqui, então, é mais conveniente ser chamado de avarento, que traz má fama, porém sem ódio, do que ser generoso, com fama de voraz, o que é a infâmia com ódio. Sim. Ele até fala justamente que o príncipe precisa se proteger, né? De ser desprezado ou odiado. E se ele for muito liberal, isso vai levar aos dois, ao ódio e ao desprezo. Sim, Então, porque vai chegar uma hora que ele vai precisar fazer alguma coisa, mas como assim você está ninguém vai fazendo fazer. isso? Né? Enfim, aí ele parte para falar, isso aqui é muito da hora que ele fala, que é a crueldade, no próximo capítulo, Sim. 17. É 17? É. É. Aqui botando em números romanos. Ele fala a crueldade e a piedade, e se é melhor ser amado que temido ou vice-versa. Isso é muito interessante, porque ele fala, está falando agora sobre a reputação do príncipe, não mais sobre as campanhas militares ou as campanhas políticas do príncipe. Né? Uhum. Agora sim ele entra nas virtudes Sim, de um príncipe. Exato. E na reputação do príncipe, ele fala que todo príncipe ele deve aspirar, ele deve ter essa pretensão de ser piedoso e não de ser cruel. Mas essa piedade, ela deve ser conveniente e na medida que ele julga coerente ser piedoso. E aí ele fala que o cara que ele é conhecido por ser cruel, ele não vai ter o povo do lado dele, comecei a falar isso no capítulo anterior. Mas se ele tiver a piedade e ele souber usar essa piedade, lembra no começo que eu falei que ele tem que entregar as coisas boas em migalhas para o povo ir se saciando aos poucos das coisas boas? Ele tem que entregar essa piedade aos poucos, para não também entregar de uma vez e o povo se esquecer do que ele fez. Uhum. Lembra que a gente fala que, a gente não, todo mundo fala isso, né? O político fez uma besteira agora, mas o povo esquece, daqui a pouco ele está reeleito, porque o povo tem memória curta. É isso que acontece. Então, se você quer ser bom, seja aos poucos. Se você quer ser ruim, seja ruim de uma vez. Uhum. Ele até fala aqui também que um príncipe, desde que mantenha seus súditos unidos e leais, não deve se importar com determinada reprovação de crueldade. Então ele cometeu uma crueldade e o povo falou, nossa, que horrível. Foi ruim, sim, o povo reconhece, o povo pode até reconhecer a crueldade do ato, mas o povo precisa se manter unido e leal. Porque com alguns exemplos, ele será mais misericordioso do que aqueles que por demasia tiveram misericórdia. O que eu quero dizer? O meu filho, ele cometeu um erro. E aí eu posso reprová-lo naquele momento e falar, brigar e colocar de castigo. Ele vai entender a minha crueldade naquele momento, mas ele ainda me ama, ele ainda é leal a mim, do que falar, mas é só uma criança, e daqui um tempo eu fui misericordiosa demais e não ensinei a ele o que era certo e errado. É nesse sentido. Uhum. Então, nesse primeiro momento, o filho vai ficar chateado comigo, vai ficar de cara feia comigo, entretanto, ele entende depois que foi necessário aquele ato de crueldade. Eu só dei um exemplo aqui, Sim. não que a mãe é cruel. E esse ato de crueldade tem que ser na medida certa para que ele não se torne intolerável. Sim, exato. Porque senão também, assim, se eu vou, qualquer coisa que eu faço, meu pai vai brigar comigo, então eu vou fazer mesmo, que se lasque. Também. Né? E aí ele parte para falar, então qual que é a resposta? É melhor ser amado ou temido? E ele fala, o melhor é ser os dois. É bom que você seja amado pelo povo, e aqui é o povo mesmo, né? Os súditos, enfim, mas também atualmente o povo. É bom que o povo te ame, mas é bom que o povo também te tema. É melhor que eles te temam, não, calma, inclusive. ainda não. Ele faz mais pra Termina frente. Aqui ele fala, é bom que o povo te ame, mas é bom também que o povo tenha temor a você, porque senão ele vai achar que você é um banana, um bundão. Aí ele, lá na frente, no final do capítulo, ele vai falar, entre um e outro, se for, infelizmente, muitas vezes não dá pra escolher os dois. Entre um e outro, escolha ser temido e não precisa ser amado. Mas se der para ser os dois, escolha os dois. É assim que ele finaliza, dizendo que o amor dos homens depende deles, dos homens do povo, enquanto o temor depende unicamente do príncipe. Assim sendo, um príncipe sábio deve preferir o que depende dele e não dos outros, evitando apenas ser odiado. Então, entre ser amado e temido, escolha ser temido, mas nunca odiado. Aí ele até fala, olha que legal, a aplicação dessa frase é: amizades que são obtidas por pagamentos e não por grandeza ou nobreza de espírito podem realmente ser merecidas, mas não são asseguradas.
e em tempo de necessidade não se pode confiar nelas. E os homens têm menos escrúpulos em ofender aquele que é amado do que aquele que é temido. Não à toa, eu até vou xingar o Joe, porque eu amo ele. Mas se tiver um policial armado aqui olhando pra mim, eu não vou xingar ele por mais que eu queira. Porque o Joe, por amor, eu xingo, afinal eu amo mesmo. Mas eu tenho muito medo desse policial armado, então eu não tô louca de xingar ele por mais que eu queira. Então a gente não tem escrúpulo de xingar quando a gente ama, de ofender quem a gente ama. Mas a gente vai tomar muito cuidado de ofender aquele que a gente teme. Aí ele fala, pois o amor é preservado pelo elo da obrigação, o qual, devido à baixeza dos homens, aqui ele ofende o homem, a baixeza dos homens é quebrado em todas as oportunidades para o seu próprio proveito. Mas o medo preserva o pavor do castigo caso ele falhe. Então esse contexto aqui eu achei muito, 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 muito bom. Por exemplo, se um governante é um cara fraco, e, por exemplo, ele tem uns ministros Mas dele... ele é amado? Mas tipo, ele tem os ministros dele lá. E aí ele é fraco. O ministro sabe que ele pode deitar e rolar que eu não vou sair do cargo. Agora, se o cara é temido, filhão, fez o que eu não queria, tá exonerado, tchau, demitido. E é assim que funciona. Aí as pessoas vão temer o cara, porque é só a decisão do cara que vai definir. Por exemplo, as pessoas, elas não temem o presidente Bolsonaro. Elas temem, por exemplo, Alexandre, eu não quero ser preso. Brincadeira. Elas não temem, elas temem, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Algumas chegam a odiá-lo. Mas é uma minoria. Elas temem o Alexandre porque sabem que ele faz. Ele não fica ameaçando. Na verdade, ele fica quieto. Mas ele faz. Quando tem que fazer, ele faz. O que tem que ser feito. Entendeu? Ou você não... Eu entendi. Entendeu? Então, é basicamente isso o que eu vejo. É preferível ser temido. Porque a pessoa vai fazer o que tem que ser feito.